Olá, seja bem-vindo à nossa apresentação de hoje sobre o novo relatório de auditoria pela TV CRC-DF. Quero lembrar que esse é um projeto de transmissão ao vivo de caráter informativo com o uso de um recurso que nós estamos experimentando ao longo de 2016 e que nossa expectativa é que traga bons resultados. O assunto de hoje, novo relatório de auditoria, será desenvolvido pelo nosso colega Alexandre Fernandes, da KPMG, que é instrutor de vários cursos aqui no Conselho e que vem colaborando bastante com a nossa gestão. Desde 2010 nós estamos ativamente em sala de aula e eu imagino que antes já tinham alguns cursos, algumas palestras, mas que nós estamos alinhando bem com essa nova tecnologia. E aqui me acompanhando também o conselheiro Ricardo Passos, que é auditor e que veio colaborar na condução desse trabalho. Então, sem muitas delongas, para nós aproveitarmos bastante o tempo, vamos passar a palavra ao nosso palestrante, que depois de uma exposição, nós iremos formular algumas questões e estamos aguardando a sua colaboração. Então envie para o nosso chat questões sobre o novo relatório de auditoria para que nós possamos esclarecer e assim aproveitar o conhecimento do nosso colega Alexandre. Então, Alexandre, uma boa aula. Obrigado. Obrigado, Marrocos. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Ricardo Passos, colega de profissão e de longas datas. Bom, é um prazer enorme, eu quero agradecer o convite ao Conselho Regional de Contabilidade. A gente tem essa parceria com muito orgulho, né? A gente está sempre colaborando aqui com o Conselho, então, por favor, nos chame sempre que vocês precisarem, que a gente está à disposição do Conselho e poder contribuir com a formação dos nossos profissionais. Bom, o tema hoje é um tema que eu fico bastante contente, né? Trata-se do novo relatório de auditoria independente. A gente não está falando aqui de outro tipo de relatório, é o relatório do auditor independente no contexto das demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras. A ideia não é, obviamente, usar esse espaço como um treinamento, porque o formato, o tipo da dinâmica deveria ser diferente, né? Mas já de antemão, já quero convidá-los, já há um treinamento já desenhado pelo CRC na semana de 5 de dezembro, onde o escopo, né, é repassar os principais conceitos das ISAs, né, das normas internacionais e brasileiras de auditoria, com enfoque no novo relatório de auditoria. Então, desde já faço convite aí a todos a participar do treinamento, aí é diferenciado presencial, com uma carga de horário também diferenciada. A ideia hoje é repassar os principais conceitos, repassar os principais tópicos que giram em torno das pautas, né, que estão hoje na mesa de vários players de mercado, não só dos auditores independentes, mas de todos os órgãos de governança, da própria administração. Esse é um assunto que vem tomando bastante tempo, mas tem que ser um tempo importante a ser tomado com relação ao formato do novo relatório de auditoria. Então, a ideia hoje é compartilhar esses principais assuntos, dividir com todos vocês, né, essas situações de pauta, né, que já é consenso da profissão. Não vou trazer aqui, obviamente, nenhum caso polêmico, não oficializado, né, Marrocos? Mas a gente vai repassar os pontos-chave que já é consenso da profissão e que já está bastante desenvolvido perante as empresas e já perante os fóruns que já vêm sendo desenvolvidos no Brasil. Uma apresentação que pode levar em torno aí de 40, 50 minutos. Ao final da apresentação, por favor, fique à vontade, vou gostar de entender quais são as perguntas, as dúvidas, os esclarecimentos, e a gente vai ter oportunidade aqui de repente, se não todas elas, mas repassar as principais. Tá. É sempre esse microfone, esse aqui não, né? Esse aqui também. Tá. Bom, a ideia é repassar alguns tópicos. Eu vou estar me localizando aqui, acho que a câmera vai pegar aqui o fundo, que é a tela aqui da nossa discussão de hoje. Então, já falou um pouquinho da motivação das mudanças, né, o projeto do IASB. Eu vou aportuguesar aqui o linguajar para ficar mais fácil para todos. As principais alterações do novo relatório, os principais assuntos de auditoria, que são os PAs, né, os Key Audit Matters.
Continuidade operacional, vamos debater bastante sobre isso, que é importante. Informações que acompanham as demonstrações contábeis, como é que vai ser dado o tratamento pelo auditor, agora o disclaimer. Parágrafo de ênfase e outros assuntos, quem é o afetado pelo novo relatório e considerações gerais sobre o assunto. Bom, pessoal, eu quero só chamar a atenção, deixa eu pular aqui mais uma tela, eu vou passar as telas principais. O novo relatório de auditoria, ele é um assunto que já vem sendo discutido, não é de hoje. Ele já é discutido desde o ano de 2006, todo mundo sabe, né, que o Brasil é signatário das normas internacionais de auditoria pelo IFEC, né, pelo IFAC, vou portuguesar aqui todas as siglas, e desde o ano de 2010. Né? Então, desde o ano de 2010, o Brasil ele adota integralmente as normas internacionais de auditoria, que são as ISAs. Né? E um projeto muito relevante pelo IASB, né, que é o braço do IFAC que trabalha na condução das normas de auditoria, era com relação ao novo relatório do auditor. Né? Por quê? Porque um dos pilares, pessoal, que a auditoria independente tem para garantir alta qualidade, um alto valor agregado para a sociedade, vamos chamar assim, obviamente que é no formato de como o auditor se comunica. Né? A comunicação que o auditor faz perante a empresa, perante o auditado, e também, igualmente importante, perante o mercado, ele é um pilar muito importante da qualidade dos trabalhos. Né? Nenhuma auditoria sobrevive, ou nenhuma profissão sobrevive se a percepção da comunidade, da sociedade, não é importante, né? Não dá importância suficiente a essa profissão. E a auditoria não é diferente. Né? Então, de muito tempo, aquele chamado parecer de auditoria, né, que a gente conviveu até o ano de 2010 e até este ano, ele é um formato que definitivamente ele não atende ao mercado, né, ele não atende aos principais usuários das demonstrações financeiras, né, porque ele é um formato de relatório, né, que vocês se lembram, é um relatório de 4 parágrafos na sua estrutura. Né? Você tem um parágrafo de introdução, que são as peças que o auditor examinou, você tem um parágrafo de responsabilidade da administração, um outro parágrafo de responsabilidade da auditoria independente, do auditor, e o outro parágrafo que é a opinião do auditor com relação à demonstração financeira. Esse tipo de relatório, ele é um relatório de exceção. O auditor ele só coloca aspectos adicionais à estrutura na medida que ele encontra fragilidades, né, qualificações, né, situações que podem qualificar a opinião ou algum assunto para chamar a atenção do usuário por meio das ênfases, né, ou de outros assuntos. Esse formato não atende mais. Por quê? Porque há uma série de assuntos que a auditoria conduz no decorrer do seu trabalho, e de acordo com as normas de auditoria, que é importante o mercado tomar conhecimento. Então, por exemplo, né, quando o auditor ele faz, né, o planejamento e a avaliação de risco, há vários assuntos que o auditor planeja e avalia, onde ele entende quais são os riscos significativos, né, que pode gerar uma distorção relevante naquela demonstração financeira. São assuntos que estavam implícitos no relatório anterior, porque quando o auditor fala que ele segue as normas de auditoria, obviamente que há uma norma que fala da obtenção, do risco de detecção de distorção significativa, obviamente que isso está dentro dos papéis de trabalho do auditor. Mas o auditor não necessariamente comunicava isso ao mercado. Né? E o mercado passou a fazer um requerimento de entender que riscos são esses, né? Que aspectos, por exemplo, o auditor considera de muito julgamento profissional, de muita sensibilidade, de muita possibilidade de gerar risco de distorção, que são situações que naturalmente o auditor leva na condução dos seus trabalhos, né, na época do planejamento, na avaliação de riscos, que isso ficava dentro de um processo muito interno da própria auditoria. O mercado quer ouvir que riscos são esses, quer ouvir percepções, né, de criticidade, de contas e riscos de fraude, riscos significativos que o auditor leva em consideração e também quer ouvir, mesmo que esses assuntos não estejam necessariamente remetidos para uma ressalva ou para qualquer tipo de limitação. Né? Então, há uma série de assuntos que eu vou percorrer aqui com vocês, né, de que o auditor vai passar a ter uma extensão muito maior de comunicação com esses usuários, tanto interno por parte da empresa auditada, como por meio do próprio mercado de capitais, principalmente os investidores e órgãos reguladores,
onde esse formato ele foi carimbado, né, pelo IAASB. Então, o projeto, há 2 anos atrás, né, então de 2006 para 2014, quando foi em 2014, o IAASB, de fato, ele aprovou o projeto, que é a mesma norma que o Brasil já traduziu as normas, já fez a aprovação por parte do Conselho Federal de Contabilidade, e a mesma norma que a gente vai colocar em vigor já para o encerramento de demonstrações financeiras para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2016. Então, está na nossa porta essa mudança. Obviamente que esse assunto já está no nosso dia a dia já há algum bom tempo, e se a gente precisa já qualificar ou emitir o relatório em 31 de dezembro, obviamente que esses assuntos já estão sendo discutidos há muito tempo com a administração, e eu vou chamar aqui a atenção para alguns pontos que da nossa experiência já nesse processo. Esse novo relatório ele já vem sendo adotado em principalmente 2 países, que é Reino Unido, né, que começou a aplicar em 2012, 2013, junto com a Holanda. Então, por exemplo, o Reino Unido já está no 3º ano já do novo relatório, mas não necessariamente era o mesmo formato desse relatório que foi aprovado hoje pelo IAASB, né? Ele é um formato muito parecido, mesmo porque ele já buscou, na época da sua regulamentação própria, o próprio modelo que a IAASB já estava discutindo com o mercado, mas ele incorporou 1 ou 2 componentes no relatório que a gente não trouxe, né? A gente que eu falo CFC Brasil junto com o IAASB, né? Então, por exemplo, o assunto de divulgação de materialidade, que é exigido lá, não foi incorporado aqui no Brasil. Ainda no cenário internacional, ano que vem, já há a perspectiva de todos os países membros da União Europeia já adotar o novo relatório por meio da própria norma do IAASB, e no mercado americano, PCI-OB, né, que é o órgão criado pela lei Sarbanes-Oxley, né, que faz a supervisão das auditorias independentes, também já está na pauta, já há um assunto do novo relatório já em discussão, mas a gente acredita que no mercado americano só em 2018 para frente que vai ter já esse formato. Mas eu quero destacar isso para dizer que esse é um movimento mundial, e não é um movimento só do Brasil e só de um ou outro país. Isso aí realmente é uma tendência mundial para dar resposta a esses diversos usuários, né? Essa percepção por demanda de informação por parte do auditor não é só do Brasil, é do mundo todo. Isso foi muito agravado com as crises que a gente teve tanto nos Estados Unidos como na crise europeia recentemente, né? Muita demanda por parte das auditorias. Estou passando aqui as telas, que é exatamente tudo isso que eu já falei. Bom, indo de fato aqui para o relatório, eu quero chamar a atenção para as modificações que a família da NBCTA 700 sofreram, né, essas modificações, e que a gente já tem incorporado, que é a norma que já está em vigor já para ser aplicada em 31 de dezembro. Então, a principal mudança que eu destaco é a NBCTA 700, que é equivalente à ISA 600, que é exatamente a norma que fala do novo relatório, né, do relatório dos auditores sem a qualificação, né, estrutura ordinária, né, do relatório de auditoria. Bom, como vocês sabem, né, aquele relatório antigo, né, que é o relatório que a gente pratica até então, naquela estrutura de 4 parágrafos, né, ele some, né, não existe mais esse formato. Então, o novo relatório passa a ter uma nova reordenação, né? Então, por exemplo, o parágrafo de opinião passa a ser agora o primeiro parágrafo, né? Ou seja, no sumário executivo, né, pensando pela preocupação do usuário, obviamente que ele quer entender primeiro a opinião do auditor, depois ele lê o resto. Então, nesse cenário, há uma reordenação do relatório. Eu vou colocar para os senhores mais na frente cada pilar desse relatório, cada situação. A descrição das responsabilidades, tanto da administração como dos auditores, tem um destaque muito, mas muito maior do que aquele até então adotado no relatório anterior, né? E aí a gente chama a atenção sobre aspectos de independência, né, que o auditor passa a fazer uma declaração explícita com relação à sua independência profissional. Antes isso era implícito por meio do relatório, porque estava contido nas normas
de auditoria de uma forma geral, mas ele passa agora a ter uma declaração explícita pelo auditor perante o Código de Ética também. Existe uma nova norma agora, que é a NBCTA 701, né, e ela fala tão somente da comunicação dos Key Audit Matters, né, que foi traduzido aqui para o Brasil como os principais assuntos de auditoria, que são os PAAs. Então, nós vamos conviver muito com essa sigla, PAA, isso aí vai ser uma linguagem utilizada muito forte no nosso dia a dia daqui então. Então, o que são os principais assuntos de auditoria, né? Então, a norma define que, conforme o julgamento profissional do auditor, são os assuntos que são os considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras daquele período auditado. Os principais assuntos de auditoria são selecionados entre os assuntos comunicados aos responsáveis pela governança da entidade aplicada. Então, o PAA, pessoal, ele representa o que, de fato, o auditor leva em consideração em termos de maior risco, de maior impacto em termos de distorção relevante na demonstração financeira ou assuntos que podem, obviamente, chegar a ter essas distorções significativas. Não é uma ressalva. São assuntos de risco significativo, principalmente, ou que envolve forte julgamento profissional por parte do auditor e aquilo que ele entende que o risco de detecção é bastante forte, né, de não detecção de alguma situação material. E, na verdade, ele está trazendo o que ele sempre fez no papel de trabalho e vai continuar fazendo, mas ele vai passar agora a divulgar essa percepção, esse julgamento que ele faz no trabalho para o mercado, para os usuários das demonstrações financeiras. Esse, pessoal, é o principal e mais complexo capítulo que a norma, que o novo relatório de auditoria vem trazer. A norma do IASB, que é a nossa norma, por enquanto, ela está trazendo a obrigação da comunicação dos PAAs por parte do auditor somente para as empresas listadas. Tá? Empresas listadas não se confunde tão somente com empresas de capital aberto. Por enquanto, né, a definição conceitual que está na norma, e por enquanto é o que está ainda circulando perante os órgãos reguladores, é que empresas listadas são aquelas empresas que possuem algum título ou valor mobiliário negociado na Bolsa ou alguma outra câmara equivalente. No caso aqui no Brasil, só a Bovespa. Então, os PAs, pelo menos até o momento, de acordo com a regulamentação atual, ele vai ser exigido tão somente para essas chamadas empresas listadas. E aí eu quero reforçar que uma empresa de capital aberto pode não ser listada. Tá? Ela pode ter o registro perante a CVM, uma debênture, por exemplo, que ele emita, seja no mercado privado ou um investidor qualificado, seja qual for, ele pode ter o registro na CVM, mas não necessariamente é uma empresa listada. Essa definição de empresa listada é um conceito bastante importante, é um conceito muito ainda... o consenso é esse, nessa definição que eu falei para vocês. No entanto, a gente não sabe se no futuro esse conceito pode ser ampliado para o tipo de entidade, dependendo do poder discricionário que os órgãos reguladores no Brasil possuem, onde podemos estender, né, a abrangência dos PAs para outros tipos de entidades que não sejam aquelas necessariamente listadas, né? Bom, uma outra norma importante que foi alterada nesse contexto é a NBCTA 570, né, que fala do aspecto de continuidade operacional, né, do ponto de vista da auditoria, não do ponto de vista contábil. Atualmente, né, no relatório até então vigente, o aspecto que envolve alguma incerteza ou alguma ressalva ou algum risco de ruptura no pressuposto da continuidade operacional por parte das entidades, o auditor só comunica no caso de uma exceção. No caso, se ele entender se há uma dúvida significativa com relação ao rompimento desse pressuposto ou, caso haja fortes evidências com relação a esse rompimento, uma ressalva ou um parecer adverso pode acontecer, dependendo do tipo de divulgações ou tipo de ajuste que a entidade possa não fazer com relação a esse cenário. O novo relatório agora exige que o auditor faça uma declaração explícita
quanto à sua avaliação do pressuposto da continuidade operacional, mesmo que o pressuposto esteja seguindo na marcha, né? Se ele esteja seguindo de uma forma ordinária, de uma forma normal na condução dos negócios, né? Esse não é um conceito novo, na verdade, as próprias normas, né, já exigiam isso, mas aquilo que você fazia internamente nos papéis de trabalho, você passa a fazer essa declaração explícita. O novo relatório, pessoal, o novo formato, ele não trouxe relevantemente mudanças no escopo do trabalho. As mudanças, né, que a gente vai sofrer na condução do trabalho no dia a dia são marginais, realmente são ínfimas. Eu vou chamar aqui a atenção depois para alguns aspectos, né, que a gente precisa tomar muita atenção no gathering, né, da documentação contábil, no momento do closeout, mas são situações, obviamente, que a gente está dando resposta ao novo formato do relatório. Uma dessa documentação que o auditor vai se preocupar, mas agora em deixar de uma forma mais robusta, é a sua avaliação do pressuposto, da base do pressuposto da continuidade operacional por parte da administração da entidade auditada, onde o auditor só fazia uma documentação adicional caso ele entendesse se há indícios com relação ao rompimento, né, ou incertezas significativas relacionadas a esse aspecto. Mesmo não havendo tais indícios, né, o auditor vai ser obrigado a fazer a avaliação, ou seja, a administração vai ter que formalizar necessariamente essa avaliação do pressuposto da continuidade, porque, lembrando, esse é um assunto contábil, não é um assunto de auditoria, o próprio CPC 26 já obriga que as administrações façam essa avaliação para um cenário mínimo de 12 meses, prospectivamente, né? E agora a auditoria vai necessariamente fazer a avaliação desse documento, mesmo sem o rompimento do pressuposto, e fazer essa declaração explícita no seu relatório. Uma outra situação que também já existia, mas que passa também a estar de uma forma bem mais explícita agora, é quando existem, né, documentos junto com a demonstração financeira no mesmo pacote. Então, aqui no Brasil, a gente tem um relatório da administração. Ele é um relatório integrante da peça de prestação de contas, né, pela lei das SAs, pela nossa legislação societária. A CVM, por meio da instrução 308, já obriga o auditor a fazer a leitura do relatório da administração, entender se não há dados, né, que não são consistentes com a própria demonstração financeira auditada, apesar de não ser uma peça integrante das peças contábeis, objeto da opinião. O relatório de administração ele não vai para o parágrafo de examinamos as peças, ele não está no patamar de um balanço patrimonial, porque o balanço, o DRE, etc., é uma peça contábil, o relatório de administração, obviamente, que ele é um relatório da própria administração. Mas o auditor vai passar a ter agora a obrigação de ler esse documento e declarar que leu o documento, né? Então, isso já exigido, né, repito, pelas empresas de capital aberto, mas enquanto você documentava isso internamente nos papéis de trabalho, agora passa a ter uma declaração explícita. Isso está contido na NBCTA 720, né, que foi alterado para contemplar esse aspecto. Bom, então a estrutura do novo relatório, né, ele vai conter um parágrafo de opinião. Esse vai ser o primeiro assunto do relatório, vai ser a própria opinião do auditor, seguido aí da base da opinião da auditoria. Se houver incerteza material relacionada ao pressuposto da continuidade, segue na sequência após a base de opinião, ou seja, você vai divulgar se for aplicável. Os principais assuntos de auditoria vêm na sequência, né? Então o auditor ele vai ter que relatar todos os principais assuntos de auditoria conectados com a auditoria da demonstração financeira para aquela entidade auditada, lembrando que esse parágrafo, né, ele só é exigido para as chamadas empresas listadas. Para quem não é listado, esse parágrafo não vai ser exigido. Vai ter seguindo uma sequência de um parágrafo de outras opiniões, de outras informações, que é exatamente o exemplo que eu dei do relatório da administração, né, dessa declaração da leitura das informações que acompanham a demonstração financeira. Depois vem o parágrafo de responsabilidade da administração, responsabilidades do auditor, data, endereço e assinatura do auditor. Esse é o formato padrão do novo relatório de auditoria. Lembrando que aqui no Brasil,
a data e a assinatura do auditor ainda é da empresa de auditoria junto com o responsável técnico, né? É diferente de alguns países que ainda assinam só a empresa de auditoria, não tem a figura do sócio responsável técnico, mas essa já é uma tendência já de mudança mundialmente, né? Os nomes dos responsáveis técnicos vão passar a ser declarados já a partir do ano que vem, inclusive no mercado americano. Aqui no Brasil nada muda, porque pela nossa legislação sempre foi assim, né? Voltando aí à NBCTA 701, que são os principais assuntos de auditoria, quero destacar aqui, reforçar aí que situações são essas que o auditor leva em consideração para poder eleger um assunto com PAA, porque esse é um exercício de julgamento que eu considero o mais crítico na elaboração do novo relatório. Esse é o assunto que pega, esse é o assunto que é o que faz ter muitas discussões entre os próprios profissionais de auditoria, com seus departamentos técnicos e com o próprio cliente auditado, né? O auditor ele precisa realmente ter uma segurança de que ele está capturando adequadamente esses principais assuntos de auditoria no contexto do seu trabalho e fazendo a divulgação apropriada aos seus usuários. Então, a norma, ela dá algum guidance, né? Ela dá conceitos importantes. Marco, obrigado. E dá conceitos importantes nesse contexto, que eu vou dividir com vocês e que é muito relevante tomar conhecimento. Então, a norma fala que para ser utilizado, né, um assunto para ser destacado com um PA, precisa ser uma área avaliada como de maior risco, na distorção relevante ou risco significativo identificado nos trabalhos. É assunto que possa envolver forte julgamento, né, um julgamento significativo do auditor, com relação a determinadas áreas nas demonstrações financeiras, e que também envolver um julgamento significativo por parte da administração, inclusive quanto às estimativas contábeis, que apresentam alto grau de incerteza na sua mensuração. E efeitos sobre a auditoria de fatos ou transações significativas ocorridos durante o período. Então, pessoal, o PAA são assuntos conectados com a sua auditoria. Não é necessariamente um assunto de gestão, não é necessariamente um assunto conduzido no âmbito do negócio do cliente. É um assunto necessariamente que você leva em consideração como risco, forte criticidade de julgamento e outros assuntos conectado com a sua auditoria. Então, não pode o PAA conter assuntos de natureza diversa daquela conectada com a sua própria auditoria. Porque, lembrando, o PAA ele sempre existiu. Você sempre documentou assuntos críticos no seu trabalho. O que você faz agora é explicitar esses assuntos ao mercado. Então, assuntos que exigem, né, atenção significativa do auditor. Aqueles que têm maior importância no contexto do trabalho, né, na fase do planejamento e na execução. E aqueles assuntos mais sensíveis, naturalmente, são os assuntos elegíveis para ser um principal assunto de auditoria. E aí, eu quero chamar a atenção que, na formulação, né, na identificação desses PAAs, muito importante que eles estejam perfeitamente linkados, né, com aquilo com que a própria administração também considera como crítico. Né? Então, por exemplo, as empresas de capital aberto, ao divulgar o seu formulário de referência, eles também divulgam áreas de risco e políticas contábeis críticas. É ali que o auditor também precisa, na verdade, sempre foi assim, fazer uma identificação perfeita do que a administração declara como riscos, né, ou como políticas contábeis críticas, para ter uma conexão com o PAA. O ideal, né, isso sendo feito de uma forma bastante adequada, o ideal é que a percepção do auditor ele tenha uma correlação com a percepção da administração dos órgãos de governança. Isso pode não acontecer. Mas o auditor pode estar destacando um assunto como o principal assunto de auditoria, que a administração não tenha elegido esse principal assunto por meio de seus formulários. E pode acontecer também o inverso. Às vezes a administração tem uma percepção de risco significativo que o auditor entende que não é um assunto tal para ser colocado com o PA. Pode acontecer essas situações, mas essas situações de exceção de lá para cá e de cá para lá são assuntos que têm que estar muito bem documentados, muito bem entendidos, principalmente agora nessa etapa da primeira elaboração do primeiro relatório, né? E aí, ao se eleger um principal assunto de auditoria, então, por exemplo, impairment.
de ativos financeiros e ativos não financeiros. Às vezes é um ativo relevante para a entidade, onde o impairment ele é um assunto muito crítico, sensível, envolve forte julgamento e pode incorrer em distorções significativas na auditoria. Impairment de ativos pode ser um PAA, por exemplo, só para usar como exemplo, né? Então, como é que a norma destaca como é o formato da divulgação desse PAA? Ou seja, um guidance, né? Ele é um formato de como o auditor tem que elaborar, escrever o PAA. Primeiro, o auditor tem que se atentar, ao escrever o PAA, colocar de uma forma bastante clara por que ele considerou o assunto como PAA. Então, ele destaca a importância do assunto no contexto da demonstração financeira e por que aquele assunto é importante em todo esse cenário que a gente está acabando de falar. Depois, ele é obrigado a destacar no parágrafo como que a auditoria conduziu o PAA, como é que ele mitigou o risco, como é que ele entendeu, como é que ele executou os procedimentos e como é que esses procedimentos se lograram satisfatórios no contexto dessa auditoria. E ele coloca isso de uma forma bastante clara no seu relatório. E sempre fazia uma referência do assunto na própria demonstração financeira. É o que a gente chama de informação não original. E aí eu quero chamar a atenção, né, que é um assunto também muito importante no contexto da identificação dos PAs, o auditor tomar muito cuidado de não descrever um assunto com PA que a administração não tem ainda divulgado o assunto como risco ou como qualquer outro assunto crítico em qualquer documento público. Muito cuidado ao escrever o PA para não dar uma informação que não seja anteriormente divulgada pela própria empresa. Então, para você poder evitar o risco de não escrever algo que a própria administração não divulgou, é criado na própria norma um link, uma referência cruzada entre o assunto destacado com o PA e a própria demonstração financeira. Isso evita de você estar escrevendo algo que nem a própria administração tenha divulgado anteriormente em algum dos seus documentos públicos, né? Muito importante essas situações. Que a gente chama aí de informação não original. Bom, então os PAs, né, fazendo aqui um resumo, ele precisa ser específico para cada entidade. Então o PA é onde efetivamente o relatório ele passa a ter um desenho, né, uma redação que ela é exclusiva da entidade que você está auditando. Então ele sai daquele contexto padronizado que a gente tinha antes, né, que era um relatório exatamente igual, trocando só o nome e data de entidade, né, você pega um relatório sem ressalvas e você compara com N entidade de N porte, né, de vários segmentos, o relatório é o mesmo. O novo relatório, ele cria uma originalidade nesse contexto, porque os PAs eles precisam ser escritos, voltados especificamente para a entidade que você está auditando. Então, ali cresce, né, ali nasce a originalidade do relatório. Então, o relatório deixa de ser realmente um relatório padronizado, é onde o auditor vai ter que, para aquele cliente, especificamente aquele cliente que ele está auditando, destacar os PAs específicos, né? Então, a norma, a gente ressalta, né, que o PA tem que ser específico para o seu cliente que você está auditando, tem que ser baseado em dados, tem que ter detalhes suficientes sobre o assunto para permitir que o leitor entenda a magnitude, a importância do assunto e o contexto dele na demonstração financeira. O PA tem que ser relevante, obviamente, por isso que ele é um principal assunto de auditoria, a relevância precisa necessariamente ser levada em consideração. Você tem que ser conciso, evitando aí o uso de um jargão técnico, também não pode ser tão conciso, porque você pode prejudicar o entendimento por parte do usuário, mas também você não pode ser muito extenso, que você também pode prejudicar a motivação do usuário em ler o seu relatório. Tem que ser claro e tem que ser compreensível. Então, evitem, na redação do PA, né, você colocar riscos genéricos, redação genérica, detalhes insuficientes, texto padronizado para várias entidades e você usar PAs exatamente idênticas para o mesmo setor, para o mesmo segmento econômico. Usando a experiência de UK, do Reino Unido, né, a gente não pode desprezar a experiência de 3 anos, né, que esse conjunto de países já tiveram
no uso do relatório expandido. Obviamente que a gente está numa situação um pouco mais privilegiada em função dessa situação, mas só para realçar, né, nos primeiros anos do novo relatório, né, os assuntos críticos, né, destacados lá, que é o equivalente ao nosso PAA. Por exemplo, o impairment de ativos, ele foi o assunto mais destacado com o PAA, né, no uso do relatório, seguido de impairment de goodwill, né, quando envolve combinação de negócios, crédito fiscal, aqui, ativo fiscal diferido, também envolvendo os julgamentos com relação à realização futura, reconhecimento de receita, né, o revenue recognition, isso foram assuntos muito relatados com PAs, e fraudes em receitas também. Então, a gente elege aqui, acho que esses 4 PAs, ou 4 ou 5 que eu acabei de falar, eles representam aqui mais de 80% dos PAs divulgados nos países integrantes do Reino Unido nos 2 primeiros anos de auditoria, com o uso do novo relatório. A tela aqui está um pouco pequena, né, mas eu vou, só para servir de exemplo, o que é o PA, né? Então, um exemplo aqui, né? Então, é aquela receitinha de bolo que a gente comentou, né? Por que o assunto foi destacado com o PA e como que a auditoria conduziu o assunto em contexto do trabalho. Então, aqui é um exemplo, né? Então, eu vou ler aqui, por exemplo, né? Então, um exemplo aqui de impairment envolvendo goodwill, né? Então, ele fala que em anos anteriores o grupo, isso que é exemplo, tá, pessoal? Isso que é completamente abstrato. Em anos anteriores, o grupo expandiu suas atividades através de aquisição de empresas de investimento imobilizado. Como resultado, os ativos do grupo incluem uma quantidade significativa de ágios, né? Ativos intangíveis imobilizados, incluindo X bilhões de reais com relação à entidade X. Alguns dos novos negócios estão no estágio inicial do ciclo de vida e, como tal, há um risco deles não se desenvolverem em linha com a expectativa e previsões iniciais, resultando no valor contábil de ágio, intangível imobilizado, excedendo ao seu valor recuperável e, portanto, requerendo o impairment. Além disso, no final do ano, a capitalização de mercado do grupo ficou abaixo dos valores dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas. Então, aqui o auditor está colocando o porquê que ele considerou o assunto como importante, como PA, para ser destacado como tal. E aí, próxima parágrafo é como que o auditor deu resposta a esse risco. Exemplo novamente, né, nesse mesmo exemplo que eu estou utilizando. Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação detalhada dos procedimentos de orçamento do grupo, nos quais as previsões se baseiam, e testes sobre os princípios de integridade dos modelos de fluxo de caixa futuro descontado do grupo. Testamos a precisão do cálculo oriundo de cada modelo de previsão e avaliamos as principais premissas no cálculo, como crescimento de receita, taxa de desconto e capital de giro, formando por referência o modelo de forecast utilizado pelo Conselho de Administração, dados externos e nossa expectativa. Utilizamos nossos especialistas de avaliação ao considerar a adequação da taxa de desconto e a taxa de crescimento de longo prazo. Revisamos a precisão histórica das previsões, comparando com os resultados reais com as previsões originais. Então, de novo, esse é um exemplo, mas o auditor dando uma satisfação de como que ele conduziu esse assunto crítico identificado na sua auditoria, como é que ele identificou isso em termos de testes, approach na sua auditoria, uso de especialistas e assim por diante. Então, você veja que o assunto aqui, ele foi destacado por que ele é importante, como que a auditoria conduziu o processo. A gente não está falando aqui de uma qualificação, nós estamos falando aqui por que o assunto foi destacado como tal. Se o assunto for qualificado, se de repente, na execução desse teste, culminar em algum efeito material de distorção relevante, por meio de um ajuste não corrigido, por meio de uma limitação, obviamente que o assunto cria um destaque como ressalva, e o PA ele pode não ser repetido, você não necessariamente repete uma ressalva dentro do PA. Então, a própria ressalva já é o próprio principal assunto de auditoria, né? A ressalva já é o próprio PA. Continuidade operacional, né, saindo um pouco aí dos PAs. Continuidade operacional, como eu disse no início, né, passa a ser uma informação explícita agora por parte do auditor, né, no contexto da sua avaliação. Não se trata de uma asseguração sobre a continuidade, não é isso.
né? É uma avaliação da base do pressuposto, do uso do going concern na elaboração da demonstração financeira, não é um atesto de quantidade futura dos negócios, né? Como algumas pessoas confundiram, né, no momento das elaborações dos drafts, né, pelo IASB. Então, está muito claro na norma que é o uso da base do pressuposto da comunidade operacional. Aqui sempre existiu. O auditor agora faz essa declaração explícita. E aí, como eu disse, no passado, em se fazer essa declaração explícita, mesmo no uso adequado do pressuposto, é preciso fazer a documentação adequada nos papéis de trabalho. E isso fica explícito tanto por parte do auditor, como a administração também vai precisar fazer a representação, inclusive a divulgação de notas explicativas com relação ao uso do pressuposto. Quando houver situações que possam gerar dúvida quanto ao pressuposto de continuidade, né, a gente tem aquele cenário onde você tem a dúvida significativa e onde você tem um rompimento. Mas você tem ali um limítrofe, né, conceitual entre a normalidade e a dúvida significativa, que é o que a gente chama de close call situations, né? São situações no limítrofe entre você entrar no numa dúvida significativa com relação ao uso do pressuposto da continuidade. O auditor vai precisar ficar alerta a essas situações de risco, a esse borderline, que possa também ser situações onde ele vai precisar fazer a divulgação desse assunto, né? E, como sempre foi, esse é um assunto muito crítico. Ao se ter o pressuposto da continuidade ameaçado, a redação e a forma como o auditor coleta essas evidências, né, passa a ser, de fato, muito crítico, porque a forma de escrever, dependentemente do segmento, dependendo do segmento que você está auditando, você pode ou empurrar para o abismo ou você pode segurar mais um pouco, né? Então, é um cenário muito crítico, continua sendo crítico, né? Nada disso se modifica no dia a dia dos trabalhos. A norma 720, como eu disse anteriormente, ela faz, o auditor agora passa a fazer uma declaração explícita da leitura, né, dos relatórios que acompanham as demonstrações financeiras. Acho que o exemplo mais forte que a gente tem, mais comum, de fato, é o relatório da administração. E aí o auditor agora passa a fazer essa redação explícita em seu relatório, independentemente se é empresa listada ou não listada. Isso agora é parte integrante do novo relatório. Parágrafos de ênfase e de outros assuntos, basicamente, não se alteraram. A gente continua com os mesmos conceitos de ênfase, para chamar a atenção alguma incerteza que você acha, né, no seu julgamento importante para o usuário tomar conhecimento, e os parágrafos de outros assuntos, né, um saldo comparativo auditado por outro auditor, por exemplo, uma ressalva removida no exercício corrente, destacado anteriormente, passa a ser objeto de novo assunto, sempre foi assim, e não se altera com relação a esse contexto. Então, a gente tem o mesmo formato de tratativa, né, de tratamento com relação a esses assuntos. A tela aqui, novamente, não vai ser tão didática, em razão aqui do slide da Câmara, né, mas a gente traz aqui um modelo, né, do novo relatório, né, como seria, obviamente, excluindo o nome da empresa auditada, mas só o formato, né, então... Estou destacando aqui, né, a gente tem um primeiro parágrafo de opinião, né, então segue as peças examinadas na sequência opinião, a base para a opinião, ou seja, o framework, né, normativo que o auditor considerou, e a declaração sobre o uso, né, da independência, do código de ética, aspecto de independência. Essa declaração, como eu disse, passa a ser explícita. Na sequência, os PAs, né, para as empresas listadas, destaca num parágrafo exclusivo as outras informações que acompanham as demonstrações financeiras que eu acabei de falar, e aí vem a responsabilidade da administração, a responsabilidade do auditor, onde ele faz, né, uma extensão muito maior com relação ao trabalho executado. Não vou entrar aqui em grandes detalhes em razão do tempo. E, por fim, a conclusão, né, do relatório de auditoria. Esse é um formato padrão, né? A ênfase, outros assuntos, ressalvas, são todos inseridos no relatório, dependendo da
especificidades que você tem na sua auditoria, né? Como assuntos, né, para a gente poder fazer aí um pouco o desfecho, né? Acho que o tempo aí já avançou um pouco, mas eu tô a gente fala aqui um pouco rápido aqui, mas é para encaixar no modelo. Bom, eu quero só chamar a atenção, né, de que esse é um assunto, o assunto do novo relatório, não é um assunto que interessa só a auditoria, ele é um assunto que realmente está impactando e interessa todos os usuários e membros do órgão da governança. Então, além do auditor, o próprio investidor, né, são pessoas bastante interessadas na performance econômico-financeira e avaliação de risco das entidades. O auditor passa a ser efetivamente uma peça de mais valor agregado, né, porque ele vai estar colocando informações antes não divulgadas e a percepção do auditor ao mercado, a própria administração, né, e os órgãos de governança, em especial o Comitê de Auditoria, que tem a responsabilidade, né, em fazer a supervisão do trabalho de auditoria e também dos aspectos de avaliação de riscos e controles internos das entidades. Então, como ponto-chave, o que eu destaco aí para todo mundo ter na pauta, né, para todo mundo ter em mente aí com relação a esse assunto, né, sem querer esgotar aqui, mas destacar aqui pontos realmente importantes nesse contexto. Então, o novo modelo ele traz alterações de várias normas das NBC-TAs, das famílias das NBC-TAs, né, e nesse sentido, por enquanto, o que está sendo alterado no novo relatório, né, que a gente estava discutindo anteriormente, é tão somente a auditoria completa, é a asseguração razoável. A asseguração limitada, as revisões intermediárias, né, de demonstrações financeiras, permanece ainda com o modelo antigo. Mas, obviamente, que essa é uma questão de tempo, naturalmente, o novo relatório também vai se expandir para os relatórios de revisão limitada, mas, por enquanto, nós teremos a modificação tão somente para as auditorias completas, que são as assegurações razoáveis, né? Reforçando, os PAs, por enquanto, está só mantida para as empresas listadas. A norma nem fala da espontaneidade, né, do uso do PA por outras entidades. Isso vai ter que ser modificado pelo uso regulatório dos órgãos reguladores, Banco Central, SUSEP, CVM, que dentro das suas prerrogativas legais também tem um poder de legislar sobre a auditoria. A gente não sabe, por enquanto, como é que vai ser a posição futura desses órgãos reguladores na extensão de outras entidades que não as listadas para fazer a divulgação, a comunicação também dos PAs. Não há mudança significativa do escopo de auditoria, a gente não está modificando a forma de auditar, nós estamos modificando a forma de se comunicar com o mercado. E aí há uma grande pergunta, né, por todos, se os honorários de auditoria vão ser acrescidos, né, ou vão sofrer relevantes mudanças em razão desses assuntos. A experiência do Reino Unido é que não trouxe modificações relevantes no contexto dos honorários. Mas, obviamente, esse requerimento de uma certa documentação, de uma certa robustez, né, que eu adiantei anteriormente com relação a, por exemplo, a continuidade operacional, que passa a ter uma documentação mais robusta, inclusive no uso, né, do pressuposto da continuidade, a leitura do relatório de administração, e a documentação, obviamente, mais robusta dos PAs, né, apesar de ele estar encaixado com risco significativo no trabalho, mas o destaque com o PA no completion, né, na etapa do completion do trabalho, ele vai precisar ter uma documentação bastante mais robusta. Obviamente que isso vai trazer um incremento marginal de horas no trabalho, né, principalmente porque esses assuntos são conduzidos pelo pessoal mais sênior dos trabalhos, sócios e gerentes. Se você perceber que isso realmente vai comprometer a performance financeira do seu trabalho, obviamente que cabe uma discussão com a administração, mostrar o quanto que isso gera de incremento no trabalho e, obviamente, ter honorários compatíveis ao risco do trabalho que você está fazendo. Isso é natural e a auditoria, o momento é agora, né, de fazer essas discussões são agora, né? Quero deixar também como ponto-chave, como alerta para todos, né, a necessidade de se antecipar o quanto antes a discussão do novo relatório com os seus clientes auditados. Não deixem para a última hora, né, nós, na verdade, já estamos na última hora. Então, para quem não fez,
muito cuidado, porque a discussão do novo relatório pode ter uma extensão de tempo e envolvimento de órgãos da governança e o pessoal sênior da administração, que pode levar realmente horas e várias reuniões envolvidas até você chegar num formato de entendimento dos PAs e você também chegar num formato de redação adequado ao tipo de risco que você está querendo relatar. Então, se você não fez essa discussão, seja você auditor, ou seja você membro desse órgão da governança, antecipe quanto antes essa discussão com a auditoria. E se você quiser usar de uma experiência própria minha, pegue a tua última auditoria que você fechou, de 2015, por exemplo, e faça um novo relatório usando a última auditoria. Como seria o novo relatório de auditoria se o seu último exame já passasse a requerer um novo relatório? Já trabalhe nesse modelo. Obviamente que os assuntos são correntes, pode surgir novos assuntos, mas você já tem aí uma base, né, uma base redacional de avaliação e discussão com a administração bastante avançada. O mercado está muito ansioso e com forte expectativa de observar os relatórios. Então, os órgãos reguladores, né, as empresas que a gente vem participando das reuniões, têm forte expectativa de receber o novo relatório. A gente, do lado de cá, enquanto auditores, estamos muito empolgados, né, a gente está muito feliz em poder participar desse divisor d'águas na profissão. O formato de comunicação com o mercado vai colocar realmente a profissão no outro patamar, porque a percepção que a sociedade tem do nosso trabalho se dá em muito da forma como a gente se comunica com essas pessoas. E o formato, o relatório de auditoria, que já está sendo discutido desde o ano de 2006, como eu ressaltei, e as crises acelerou muito isso, realmente é a resposta que a gente precisa dar ao mercado, realmente é o anseio que a sociedade espera nos ouvir, e a gente está colocando isso de uma forma muito responsável, com bastante diligência e bastante discussão, anteriormente feito no Fórum Internacional, isso não está exclusivo de um ou outro país, e a gente está muito motivado, a gente está bastante contente, muito empolgado em poder participar desse processo de transição. Obviamente que nós estaremos no nosso primeiro ano, né, desse formato, obviamente que a primeira coleta, os primeiros relatórios de auditoria que vão ser emitidos em 2017 com relação a 2016, vai trazer para a gente muitas respostas, muitas situações para serem compiladas, comparadas e aprimoradas, né? Então vai ser realmente o primeiro ano, sempre é um ano de muita escola, como foi nos FRS, como foi na adoção das normas contábeis, né? Certamente a compilação dos PAs por segmento, por várias empresas no contexto da elaboração da DF 2016, ele vai ser sim uma fonte de informação para o mercado muito rica, né? E é isso que a gente vai proporcionar efetivamente com o novo relatório. Destacar também, né, para evitar usar jargões e textos padronizados na descrição dos PAs e voltar, né, com aquela dica que eu dei anteriormente, de não esquecer de fazer o cruzamento dos PAs que você elencou com o perfil de risco e política contábil crítica que a própria administração já divulga no seu formulário de referência, né? Estou falando aí das empresas de capital aberto, né? Importante ter esse cruzamento dessas percepções para você ter um relatório bastante coeso, bastante consensuado e bastante perceptível por ambos os lados, né? E, por fim, né, cuidado com o uso de informações originais no relatório, ou seja, aquelas informações que não foram anteriormente divulgadas pela administração, né? Cuidado para você não trazer assuntos novos, assuntos que nem a própria administração divulgou e você ser o primeiro a estar divulgando um relatório. Isso precisa estar realmente, precisa tomar muito cuidado, porque pode trazer um risco legal para o auditor maior do que ele imagina, né? Então essa é a dica que eu dou para todos, e o segredo, mais uma vez, é antecipar as discussões, né, para poder ter o relatório na data correta, sem ter nenhum atraso por parte do processo de prestação de contas. Ufa, muito obrigado. Fico à disposição ainda para interagir com as perguntas, né? Então, a gente continua ainda com o trabalho. Muito obrigado ao CRC. Eu quero retomar a condução dos trabalhos, agradecendo a colaboração do nosso colega Alexandre, que vai permanecer conosco aqui.
Eu vou passar, então, a palavra ao nosso conselheiro Ricardo. Nós vamos começar com algumas perguntas que estão chegando pelo chat e outras que nós vamos formular. Então, Ricardo. Boa tarde, Alexandre. Inicialmente, parabenizá-lo pela habilidade, pela competência, né? Pela costumeira habilidade e competência. Carol Lopes, ela é estudante de Ciências Contábeis e pergunta: na sua opinião, qual a vantagem de passar a opinião do auditor para a primeira sessão do relatório? Boa tarde, Carol. Na verdade, é uma mudança geográfica, não tem muita importância isso, porque a opinião, por si só, ela já é, por natureza, o elemento importante da peça, né? É só uma mudança geográfica, ao invés dele ficar depois das ressalvas, das qualificações da apresentação das peças que o auditor examinou, ele passa a ser o primeiro parágrafo, né? É só uma mudança geográfica, isso talvez eu não chame assim da importância, mas só de facilitar a informação que é mais importante primeiro e depois vem as informações menos importantes na sequência. Vamos dizer assim, é uma forma de colocar mais natural a leitura por parte do usuário do próprio relatório de auditoria. Mas é uma mudança geográfica só, a opinião sempre existiu e vai continuar existindo. Ok, excelente. E tendo em vista a subjetividade aí do impairment, né? Na sua opinião, né, teremos muitas diferenças entre os relatórios, por exemplo, de um mesmo segmento de mercado, dos relatórios a serem divulgados? Certamente, porque riscos de empresa são completamente diferentes dependendo do segmento. Você pega um segmento bancário, uma indústria bancária com a indústria de energia elétrica, os riscos são completamente diferentes, né? Você trabalha com risco de impairment, por exemplo, para bancos, que é um risco de instrumento financeiro, que normalmente você não tem uma indústria de energia. Só para usar um comparativo para poder simplificar o exemplo, né? Obviamente que o tipo de risco que você está endereçando dentro de uma indústria bancária é completamente diferente do tipo de risco que uma indústria de energia está sofrendo. E o propósito do relatório é exatamente esse, né? De você sair do padrão, de você, de fato, colocar o mercado como que você fez o trabalho para aquela empresa, que por acaso está naquele segmento. O que pode acontecer, e eu acho que particularmente isso pode acontecer, obviamente que riscos do mesmo segmento podem ser muito coincidentes. Quando a gente se deparar com os relatórios de auditoria de toda a indústria bancária, um banco de varejo, um banco múltiplo, a ideia é que a gente tenha riscos, PAs, muito compatíveis, né? Porque o risco está atrelado ao negócio. A não ser que especificamente com relação àquela empresa tenha alguma área, alguma situação específica que só ela tem. Mas eu acho que grande parte dos PAs por segmento serão os mesmos, né? Você pode ter a escrita um pouco diferenciada, dependendo do grau de julgamento utilizado, o nível de hierarquia, às vezes, que a empresa usa, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes, você pode ter duas empresas, ambas com instrumento financeiro muito relevante. Olha, a tesouraria dessa empresa, é muito relevante. Então, há de se pressupor que você vai ter um PA idêntico para as duas empresas. Às vezes, essa empresa primeira tem um instrumento financeiro relevante, mas tudo é nível 1 de hierarquia de valor justo, tudo é precificado, são títulos públicos federais amplamente divulgados por empresas externas, e o assunto não é mais um PA, porque você não tem criticidade na mensuração desse valor justo. Diferente da segunda empresa, que tem o mesmo ativo, mas mensurado a nível 3 de hierarquia de valor justo. O nível de julgamento e criticidade que você tem é completamente diferente. Então, você pode ter a mesma área, a mesma relevância contábil na demonstração financeira, mas a percepção do auditor em relação a julgamento é completamente diferente. Então, é isso mesmo. O relatório ele vai trazer a percepção de risco para aquela empresa específica com relação ao trabalho executado pelo auditor. O papel do PA, né, desse parágrafo, né, dos principais assuntos de auditoria é exatamente esse. É tirar dentro dos papéis de trabalho do auditor essas percepções, essas criticidades e colocar isso no relatório e divulgar isso aos seus diversos usuários. Exatamente isso. Muito obrigado, Alexandre. Vou passar para o presidente. Bom, Alexandre, continuando nessa questão do PA, da comunicação, você avalia, então, que essa mudança coloca, não em xeque, mas coloca em questionamento o fato de que os relatórios não estavam trazendo informações
suficientes daquilo que a gente já tinha notado nos papéis de trabalho. Talvez os papéis estejam ricos o suficiente, mas na hora de transferir para o relatório, isso não estava ocorrendo e aí surge essa necessidade? Perfeito, é exatamente isso, né? A gente trabalha com uma série de informações e o auditor ele faz uma série de avaliações muito importantes no contexto do trabalho, que anteriormente, até então, ele não passa a fazer a divulgação disso ao mercado. Isso é uma coisa interna, no máximo compartilhado com os órgãos da governança da entidade que audita. Então, às vezes, você tem uma empresa que ela está naquele board online ali de entrar numa situação, por exemplo, de rompimento do pressuposto de continuidade, o auditor identifica, trabalha, faz teste, mitiga o assunto, mas ele traz isso para ele. E, às vezes, o usuário da demonstração final gostaria de ter essa informação, mesmo não gerando um rompimento do pressuposto, ou até mesmo uma incerteza significativa, mas, se você perguntar para ele se ele gostaria de ter acesso à informação, com certeza ele gostaria de ter acesso à informação, mesmo que isso não gere uma ressalva, isso não gere uma ênfase no relatório. Estou dando como exemplo. Então, há N assuntos, né, que o auditor conduz no decorrer do seu trabalho, de percepção de risco, que o mercado agora quer entender, ele quer saber. Ele não quer só saber da ressalva, ele também quer entender aspectos críticos que o auditor também considera na avaliação do negócio, né? A auditoria, pessoal, ele tem uma experiência e uma expertise, né, que poucos profissionais têm. Né? E o profissional de auditoria é isso, ele está sendo requerido pelo mercado a se comunicar mais e melhor. Não é só se comunicar melhor, ele quer saber mais, ele quer ter mais acesso à informação que o auditor já possui. Ele não está criando modificações, procedimentos diferenciados na sua metodologia ou instrumento de trabalho. Tudo isso que ele já faz hoje, sempre já fez. Ele está sendo modificado, e está sendo, na verdade, requerido por parte nossa, o quanto e como informar isso aos diversos usuários dessas demonstrações. Então, tudo isso cresce ainda mais nas crises, né? Porque quando você tem uma crise e você tem uma quebra sequencial de empresas do mesmo segmento ou empresas de bastante repercussão no mercado, a auditoria já sabia essas informações antes, né? Isso que eu estou falando, obviamente, que ele não é só um requerimento por parte do auditor. O auditor ele é um componente importante nesse processo. Isso, obviamente, está encaixado em todo um aspecto de governança, de comunicação da empresa com o mercado. Mas o próprio auditor ele é independente, ele também tem um papel importante nessa comunicação aos diversos usuários, né? Então, esse é o processo, é exatamente esse o processo que a gente está mudando de patamar, criando uma maturidade extremamente alta em relação aos reportes anteriores, e é exatamente esse processo que não tem volta, e é esse processo que a gente vai continuar em forte transformação daqui em diante. Bom, eu quero agradecer, inclusive, essa palavra maturidade, que eu acho que ela sintetiza bem essa discussão. Mas nós temos uma outra pergunta aqui, também da Carol. Ela fala sobre a responsabilidade da administração e do auditor, que tem que haver aquela descrição. Nós já tínhamos no relatório anterior uma parte parecida. O relatório novo traz uma dimensão maior sobre essa descrição? Precisamos externar algo a mais do que estava sendo feito antes? Perfeito, bem maior. O nível de declaração, exposição e divulgação que o auditor faz de ambos os lados é bem maior do que o modelo anterior. Mas aí, até em razão aqui do formato que a gente está aqui agora, né, eu recomendo a Carol, ela pode acessar o site do Conselho Federal de Contabilidade, a norma NBCTA 700, que contém os modelos e tem essa redação completa no formato do relatório. Ela já está disponível, já está no site do Conselho, né, e por meio da NBCTA 700R1, né, que é a revisada, ela consegue entender perfeitamente todas essas modificações que vão ser trazidas. O nosso colega Antônio Drummond mandou uma pergunta aqui. O novo relatório de auditoria traz uma novidade, que é a divulgação da forma de determinação da materialidade no planejamento e para a execução dos trabalhos de auditoria sobre as emoções contábeis. Como as firmas de auditoria estão enxergando essa novidade? Na sua opinião, isso pode trazer distorções com a administração?
A divulgação da base, da materialidade e a própria materialidade, ele é um assunto que foi trazido no formato do relatório do Reino Unido. Né? Esse, inclusive, é um dos aspectos que diferencia das ISAs. Né? A ISA não trouxe a declaração explícita por parte do auditor da base de materialidade que ele utilizou e como é que ele se correlaciona com os PAAs, que é o modelo que o Reino Unido utilizou, que se diferencia das normas do IASB. Né? Correlacionar a materialidade com os PAAs é muito complicado, porque, como a gente sabe, a materialidade ela não é só quantitativa, ela também é qualitativa, e envolve forte julgamento. Né? Mas, mesmo assim, o Reino Unido utilizou. O Reino Unido obriga que os auditores façam essa correlação entre materialidade e os PAs divulgados. Mas não é o caso aqui das normas aprovadas pelo IASB, né, que a gente vai passar a adotar. Não há o relatório não vai fazer uma divulgação do nível de materialidade que você utilizou. Obviamente que a materialidade é um aspecto importante na detecção do risco de distorção, né, isso está intrínseco no trabalho, mas não tem essa necessidade de fazer essa divulgação da base, dos benchmarks, do nível que você utilizou. Bem, eu recebi uma pergunta aqui pelo Zap, pedi para o colega mandar pelo YouTube, mas ainda não chegou. É assim, qual a sua expectativa em relação ao benefício que o novo relatório pode levar ao mercado, principalmente sob a ótica do investidor? O investidor vai ter acesso a informações importantes que antes ele não tinha. A forma que o auditor se comunica com o mercado é tão somente por meio dos seus relatórios. O único relatório público, né, que o auditor divulga é o seu relatório de auditoria que contém a sua opinião. Então, o formato anterior, de fato, quando você compara o modelo anterior para o modelo novo, principalmente de uma empresa listada, né, que vai conter o parágrafo de PAAs, ele tem uma riqueza de informação, mas num volume de qualidade, quantidade de informação, mas muito, muito superior ao modelo anterior. Então, obviamente que investidores, né, os players de mercado trabalham com informação. Quanto mais informação ele tiver com relação à empresa, e principalmente com relação a riscos, né, melhor a percepção desse investidor em saber se ele vai continuar investindo na empresa, comprar um título, valor imobiliário, uma ação, por exemplo. Né? Então, tudo isso está conectado com trazer a esse usuário mais informações completas, informações importantes, que sejam relevantes na sua tomada de decisão. E esse é o papel que a auditoria vai passar a contribuir de uma forma bem mais forte daqui em diante por meio do novo relatório. Bom, eu passo ao conselheiro Ricardo para suas considerações. Bem, Alexandre, muito obrigado. Realmente foi de grande valia, né, as suas informações, um assunto novo. Tenho certeza que você que tem interesse no assunto, ao ver, né, esse momento aqui, muitas dúvidas que você tinha serão tiradas, vamos colocar assim, né? E mais uma vez agradecer realmente pela sua disponibilidade, né, pela sua competência, e contamos com você nas próximas oportunidades. Passar para o presidente, obrigado, até mais. Bom, da mesma forma, eu quero agradecer, obviamente, a sua disponibilidade. Eu sei que o tempo do seu trabalho, como nós dizemos, o tempo urge, ruge e morde. Então, nós temos que administrar esse tempo para atender todas essas demandas. Eu sei que os colegas que aproveitaram esse nosso momento informativo saíram com um grande benefício, grande vantagem, porque só em assistir a apresentação com o material que você trouxe já é uma diretriz, já é um norte para todo mundo se manter atualizado. Os profissionais que são de pequenas e médias empresas de auditoria realmente estão enfrentando um momento delicado e eles sabem que precisam investir nessa direção. Lembrar que nós temos o curso ainda no início do mês de dezembro, que vai tratar sobre essa questão da auditoria, convidar a todos para que não percam essa oportunidade aqui no CRC. Agradecer aos colegas que enviaram as perguntas, que participaram. O público de auditoria é um público diferente dos escritórios, etc. Então, é um grupo que tem uma quantidade menor de empresas contábeis, mas a participação foi bastante interessante. Então, mais uma vez, alertar a todos para que acompanhem via site do CRC as nossas mensagens,
todos os eventos que a TV CRCDF for realizar, porque como momento ou como uma ferramenta informativa, nós temos certeza que contribui bastante para o profissional. E antes de encerrar a nossa transmissão, gostaria de saber se o Alexandre tem algum fechamento, algum ponto que gostaria de destacar do momento de hoje. Acho que os pontos foram destacados, as perguntas também gostei bastante, acho que linkou bastante com o que a gente comentou aqui. Obviamente que o tempo não é suficiente para debater todos os pontos, eu vou estar ainda contribuindo com o Conselho na disseminação desses assuntos. É um processo que está todo mundo aprendendo, né? Está todo mundo passando pela mesma página. Obviamente que não para aqui, né? O assunto não se encerra aqui com essa apresentação. Então, a gente vai ter fortes interações, convido a todos mais uma vez a participar do grau de treinamento e me acessem, estou no LinkedIn também, me acessem. Eu estou à disposição aí para esclarecer, contribuir nesse processo que a gente está vivenciando, e eu fico muito, mas muito agradecido pelo convite, e contem sempre conosco em qualquer outro evento, em próximas oportunidades. Obrigado, Alexandre. E você que está nos assistindo, então, depois acesse o site, essa apresentação será editada, tanto o vídeo quanto os slides estarão no material que vai ser publicado, e aproveitem como material de recurso. Encerramos a nossa transmissão, agradecendo a participação de todos, e até o nosso próximo encontro na TV CRCDF. Obrigado.